Então vamos lá, galera. E eu vou falar uma frase que eu ouvi essa semana, que é: para se chegar no outro lado, no outro porto, precisa se despedir do porto atual. Então, vem comigo nessa live, eu tenho um convite para essa viagem que a gente vai começar agora. E eu vou começar essa live também falando que eu não tenho todas as respostas. O que eu tenho é um método que vai te ajudar a sair de onde você está, desse porto aí atual, para o outro lado, para um novo porto, para novas oportunidades, para um outro degrau, para um outro nível. Eu vou te ajudar a dar um passo adiante. Se você pegar uma bala e tentar abrir essa bala com uma mão só, você pode até conseguir abrir, mas sozinha você vai ter mais dificuldade. Se você abre a bala usando as duas mãos, você consegue abrir com facilidade. Então, nós somos parte dessa mão. Eu sou uma mão, você é outra, e assim a gente consegue chegar mais rápido nos objetivos. Eu tô aqui para te ensinar tudo de conteúdo que eu puder passar, eu vou passar para vocês. E aí eu quero saber o seguinte: o porquê que você tá aqui? Coloca aqui, por que você tá aqui? Ah, porque eu quero ver qual é. Ah, porque eu não tô satisfeito com a minha situação. Ah, porque eu sei lá porque que eu tô aqui, eu tô curiosa. Quero saber por que você tá aqui. Provavelmente você tá aqui porque você quer melhorar alguma coisa na sua vida. E assim, nós precisamos ter metas, né? A gente precisa ter sonhos. E se a gente não tem isso, estamos sobrevivendo. A gente passa por essa vida como se você estivesse batendo ponto, sabe? Assim, entra segunda, terça, eu vou lá, só bato ponto. E aí eu vou passando por essa vida, esperando a sexta-feira. Aí a sexta-feira não é a sexta-feira toda, é só a sexta-noite, né? Aí eu fico a sexta-noite, o sábado. Aí domingo eu já começo, aí de manhã, beleza. Aí à tarde já começo a sofrer, agora vai começar o Fantástico. E aí começa tudo de novo. Faz sentido isso pra você? A pergunta que eu vou fazer agora no começo dessa live é: você está vivendo ou batendo ponto? Ou sobrevivendo? E aí eu entro com uma pergunta: qual é a sua meta? Qual que é seu sonho? Você quer faturar mais? Pra quê? Você quer fazer o quê? Quanto? Quanto que você quer faturar mais? Você vai fazer o quê com esse valor? Qual que é seu sonho? Onde você quer chegar? Saber onde você quer chegar, né, para alcançar suas realizações é fundamental. E a pergunta que você deve fazer sempre, gente, é essa: o porquê você faz o que faz? Onde você quer chegar? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu, Shirley, estou aqui dando essa aula? Eu sei por que eu faço o que eu faço. Essa é a pergunta que você tem que fazer todo dia. Por exemplo, se você quer emagrecer, né? Você vai comer um doce. Você se pergunta: isso aqui está aproximando ou me distanciando dessa meta? As metas, ela ajuda a gente a ter um norte na vida, sabe? Porque aí se aparece um obstáculo no meio do caminho, isso não te atrapalha tanto, porque você sabe exatamente onde você quer chegar. E aí os obstáculos vão ficando pequenos. Então, para você conseguir alcançar a sua meta, alcançar seus objetivos, você tem que ter clareza disso. Então, se você só vai conseguir tomar decisões certas se você tiver clareza do seu objetivo, do prazo, porque não adianta você falar assim: ah, só quero ganhar tanto por mês, eu quero faturar mais, quero vender mais, mas quanto? Quando? Né? O prazo? O que você precisa fazer para isso? É importante ter essa clareza para você chegar lá. Então eu vou te ensinar como você vai fazer isso na prática. Eu vou te ensinar. Fica tranquila, tá? Segura a ansiedade aí. Eu vou ensinar como que você vai fazer isso na prática, tá? Todo mundo aí que, mesmo que não tenha escrito aí, mas que tem uma meta, fica comigo que eu vou ensinar na prática. E desejo também, gente, desejo de ir para Roma, de ir para Itália, gente, é possível, eu vou ensinar vocês. Mas aí eu quero falar para vocês o seguinte: já aconteceu com vocês de vocês não conseguirem fazer algo na sua vida porque você teve medo? Fala a verdade. Já aconteceu? E como superar esse medo? O que ele tem a ver com não realizar o seu desejo, sabe? Com a procrastinação de deixar para outro dia.
O que ele tem a ver com o alcance ou não das suas metas? Você já parou para pensar essa questão do medo com realizações, com sonhos, com viagens, com dinheiro? É muito comum, não é? É comum a gente ter medo. Mas aí eu pergunto, como superar esse medo e o que ele tem a ver com procrastinação, alcance das metas? É fato. Faz sentido isso para vocês? Vocês concordam com isso? E assim, o que acontece? Ano após ano, a gente vai repetindo as mesmas coisas, com os mesmos desejos, mas sem nenhuma realização. Eu vou repetir. Ano após ano, a gente repete as mesmas coisas, a gente continua tendo os mesmos desejos, os mesmos sonhos, mas sem nenhuma realização. Há quanto tempo você está empurrando isso? Mas veja, eu não estou dizendo que você também não tem que ter medo. O medo é importante para a gente ter um certo juízo, sabe? Mas tem que ser na medida certa. E eu vou explicar para você por quê. A gente sabe que tem coisas para fazer assim, no nosso dia a dia, né? No nosso negócio. E lá, internamente, a gente se enche de dúvidas. E o medo da frustração, de não saber o que fazer ou como resolver certa atividade, certa tarefa, ou lidar com alguma pessoa, um fornecedor, alguma gestão de pessoas. Esse medo de não saber o que fazer, ele impede a gente de iniciar algo. E isso gera a procrastinação. Como você tem segurança de saber naquele momento ali o que você vai fazer, você fala assim, depois eu faço. E aí o que você faz? Você se ocupa com um monte de outras coisas, como uma forma de camuflar a realidade que você está largando para lá, porque você está com medo de encarar a situação. E aí você se ocupa com um monte de coisa, você se enche de coisa para fazer no dia, gente. Para você falar uma desculpa para você mesma de que você não conseguiu fazer. Coitadinho de mim, eu tenho tantas outras coisas, não consegui fazer. Então, por exemplo, esse evento aqui, eu poderia ter feito várias coisas. Eu tenho várias coisas para fazer. Eu poderia ter falado assim, não, eu vou deixar para o ano que vem. Sabe por quê? Porque eu tenho isso e aquilo para fazer. A gente sempre vai ter um monte de coisa para fazer. A gente sempre vai ter. Vai ter sempre um motivo para não fazer coisas importantes pra gente. Mas isso é camuflado. Isso está camuflado daquele medo de não encarar a situação. E aí esse ciclo, ele se torna uma bola de neve, dia após dia. Várias coisas importantes não realizadas e, ao mesmo tempo, você ocupada, mas não produtiva, tá? Sabe aquelas pessoas assim que nunca tem tempo para nada, mas também nunca realiza nada? Porque ela tá ocupada, ela não tá produtiva. Ela não tá focando naquilo que é importante para ela. Percebe? Faz sentido isso? E aí, você lá, cheia de atividades e o que é importante para você, você tá deixando de lado. Então, eu preparei aqui para vocês o seguinte. Os medos, eles existem tão inconscientemente, gente. Tão inconscientemente, que talvez você não tenha se dado conta de que o real motivo da sua procrastinação, que é um palavrão isso, né? Que é você deixar o que é importante para você para depois. Gente, isso é assim, pecado. É um pecado. Mas ele é tão inconsciente que você procrastina, você deixa para depois o que é importante para você, porque você faz um monte de coisa que não serve para nada. E você não se dá conta desse real motivo da procrastinação. E eu vou falar 3 medos bem comuns que vêm de forma camuflada, tá? O primeiro medo, gente, é o medo do fracasso. Tem muitas pessoas que evitam encarar algo ou iniciar um projeto porque tem medo de não dar certo. É um pecado isso, né? Porque assim, você tem um desejo, só que você não inicia porque você tem medo de não dar certo. Mas aí você esquece que já não deu certo, né? Porque se você não realizar, já não tá dando certo, né? Eu quero viajar pra Índia.
Ai, mas eu vou colocar uma meta e se não der certo? Bom, se não der certo já foi, porque você já sabe, você não tá na Índia, você não foi pra lá, você não tá milionário, você não tá rico, você não tá faturando, você não tá vendendo, então, quer dizer, já não deu certo. Então, assim, muda, começa a mudar esse pensamento. E aí, muitas vezes, esse medo do fracasso, ele não vem de forma clara. Ele sabe como é que ele vem? Ele vem em forma de dúvida, sabe aquela, ai, será? Desconfiança. Ai, mas será que vai dar? Será que eu vou conseguir? É assim que ele vem. É aquela vozinha que fala lá na sua ideia, que a sua ideia não é boa. Ah, não, não, não. Sabe aquela sensação que você tem assim, nossa, eu tive uma ideia, nossa, fica animada, meio bipolar, que a gente é, né? Aí à tarde vem uma vozinha e fala assim, que negócio lá não vai dar certo, não. Ó. Aí no outro dia você já tá moadinha, assim, falando, né, não vai dar certo, não. Esse é o medo do fracasso, ele vem num pensamento negativo, nesse formato. Quando a gente quer iniciar algo, a gente pensa muito na chegada, sabe assim? Vamos supor, eu quero viajar pra fora. Pra onde vocês querem ir? Fala aí. Sei lá, Estados Unidos, eu nunca fui. Eu já fui, mas vamos supor que situação aqui, nunca fui. A gente pensa muito na chegada. É muito difícil, porque se eu for falar assim, eu nunca fui para determinado país. Se eu pensar no país, direto na chegada, para mim, para o meu cérebro, fica muito difícil. É a mesma coisa de eu pensar num pico de uma montanha, eu que nunca escalei, e pensar no pico da montanha, olhar para uma montanha assim, muito, muito, muito alta e ficar pensando que eu tenho que subir aquela montanha. É muito difícil, porque você pensa muito lá na chegada, sabe? Muitas vezes essa chegada é um caminho ainda desconhecido e o desconhecido dá muito medo. Se eu olhar para a montanha, para o alto da montanha e falar que eu quero subir lá, vai me dar medo, porque eu não sei como chegar lá. Isso é desconhecido. Então se você olha muito para a chegada e não traça a caminhada, vai te travar, porque não vai te dar uma clareza de como chegar lá e aí você mesmo vai concluir que não dá para chegar. Entendeu? Tá muito longe. Então o medo do desconhecido, ele paralisa. Gente, guarda isso. O medo do desconhecido, ele paralisa. O desconhecido, ele não deixa a gente caminhar. É o nosso cérebro buscando sobrevivência, né? Ele quer que a gente se dê bem o tempo todo. Ele quer ajudar a gente. Então, do ponto A ao ponto B, existe uma trajetória. Do ponto A ao ponto B, existe uma trajetória a ser perseguida e conquistada. Mas como que chega nesse ponto B, né? Essa é a questão. Não é o ponto B, gente, o sonho que a gente tem. Um dia eu faço uma live contando a minha história, mas quem me conhece sabe que quando eu vim para São Paulo, eu não sabia que era impossível vir das condições que eu vim. Mas quando a gente pensa no o ponto B, o sonho da gente, ele é alcançável. O que não é alcançável é o desconhecido. Quando você conhece o caminho, meu querido, você vai onde você quiser. É isso que eu tô querendo falar para vocês. E não é palestra motivacional não, tá? Não é nada motivacional, é um método. É uma ferramenta. É prática. Sabe? É conquista de tudo que você precisa fazer na sua vida, você tem que ter um planejamento. Eu vou ensinar isso para vocês. E aí, como chegar a esse ponto B? É nesse ponto que a gente trava. O desconhecido continuará sendo desconhecido e se não soubermos traçar uma meta, ele será eternamente desconhecido para você. Você nunca irá alcançar um sonho sequer se não souber traçar uma meta. Calma, segura a onda que eu vou ensinar. Eu vou ensinar porque vai dar certo. Vocês vão fazer isso esse ano ainda. Depois eu quero o feedback de vocês. Eu vou falar agora do segundo medo. Ele vem camuflado de medo do sucesso. O segundo medo é o medo do sucesso. Gente, parece mentira, né? Esse medo existe. Pode ser, assim, uma verdade que você carrega, assim, sabe? Que a gente acha que não é merecedora de ter sucesso. A gente tem uma tendência de achar que a gente não é tão boa assim. E a gente entende que a gente não é merecedora. Vou dar um exemplo aqui. Se alguém chega pra você e fala assim, nossa,
Como você tá bonita! Adorei a sua roupa. Aí a gente costuma falar assim, imagina! Nossa, que isso? A roupa aqui paguei 10 reais. Não é assim que a gente faz. A gente desvaloriza. A gente é incapaz de agradecer. A gente não recebe aquele. Porque nesse momento é um sucesso, né? Você saiu, escolheu uma roupa, fez uma maquiagem, plantou o cabelo. A pessoa te elogiou, você não é uma forma de conquistar o sucesso, né? O desejo. E aí você, na hora que você recebe o elogio, porque você se maquiou, comprou uma roupa, passou um batom, arrumou o cabelo, aí você, pronto, chegou no topo. A pessoa te elogiou, alguém te elogiou. Aí você, nada, imagina, credo, não. Você que é bobo. Se você tem esse comportamento, com certeza ele está impedindo você de alcançar as outras realizações. Com certeza. E isso vale para tudo, gente. Isso vale pro dia a dia. Quando você faz algo bem feito e tal, sem esse medo do sucesso, ele impede você de bater uma meta, ele impede você de ganhar mais dinheiro, ele impede você de conquistar todos os seus sonhos. Porque o tempo todo, você, no seu inconsciente, fala pra você que você não merece, que você não é tão boa assim. E você não merece. Lá no fundo, eu não sou tão boa assim. Eu não mereço para os Estados Unidos, eu não mereço para Disney, eu não mereço para a Europa, eu não mereço para a Argentina. Eu não mereço ter um carro do ano. É isso que você está falando para você. Porque você acha que você não é tão boa assim. Esse é o medo que vem camuflado. O medo do sucesso também, ele vem camuflado de críticas. Críticas de desconhecido. Gente, pensa. Por que a gente tem medo de crítica de desconhecido? Fala pra mim, gente. Aí, o que vai acontecer? Você vai deixar de realizar o seu sonho, vai deixar de realizar tudo que você quer, né? Porque assim, eu quero bater uma meta de faturamento, porque eu quero viajar, porque eu quero fazer várias coisas, né? E aí o desconhecido tá lá dormindo. E você tá deixando de fazer suas coisas. Eu gosto de falar essa questão do desconhecido, medo de fazer coisas, né, por causa de desconhecido e tal. Vou falar uma coisa pra vocês. Ó, chega aqui, deixa eu contar um segredo pra vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu chegar aqui, porque vou falar baixinho. Que vai doer. Vai ter gente que vai gostar de você, mas sempre vai ter gente que não vai gostar de você. Sempre. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Esquece, não tem como agradar todo mundo, esquece, fato. Vai ter gente que não vai gostar do seu trabalho. Tem muita gente que não vai com a minha cara, sei lá, deve ter. Tô nem aí. Eu me importo, eu tô preocupada com as pessoas que gostam de mim. E outra coisa, se a gente ficar tentando agradar todo mundo, a gente tem um esforço, a gente vai fazer um esforço muito grande, vai gastar muita energia. Gasta energia, viu? E aí, se você estiver tentando agradar quem não gosta de você e mudar quem você é para agradar quem não gosta de você, você vai desagradar quem gostava de você antes, porque vai falar que você mudou. E aí, assim, entre esse negócio de agradar e não agradar, é melhor ser quem você é, que você gasta menos energia. Então, entre agradar e não agradar, isso é fato, põe na sua cabeça, é fato. Você não vai agradar todo mundo. É mais fácil ser quem a gente é, porque aí a gente não gasta tanta energia, sabe? Vem quem gosta, gente. Pelo amor de Deus, quem não tá afim. Então é isso. O terceiro medo é o medo de não ser boa o suficiente. É quase igual, mas é um pouquinho diferente. Ele pode vir, por exemplo, uma verdade da infância, sabe? Sei lá, na escolinha, alguém falou alguma coisa, colocou você numa posição que você não estava muito confortável. Então, você acha que você tem que agradar as pessoas, fazer certo, e você acaba se cobrando muito porque não consegue agradar todo mundo. Aí você coloca uma expectativa maior na gente mesmo do que nas pessoas, né? E aí você não encara um desafio porque você acha que você não vai dar conta. E aí eu gosto de falar uma frase que eu falo várias vezes. O que você foca expande. Então, se você foca que não vai dar certo, eu falei, o universo vai falar sempre sim, não vai dar certo. Porque tudo que eu foco vai expandir. Os perfis de mulheres bem-sucedidas, essas pessoas, elas têm um objetivo tão claro, elas sabem tanto onde quer chegar, gente. Quando eu vim para São Paulo, meu objetivo era tão grande de vir para cá,
que eu viajava de ônibus. Eu pegava um ônibus, 10 horas, vinha aqui fazer entrevista de emprego. Chegava no Tietê, 7 horas da manhã, ia no shopping, trocava de roupa, fazia um copo, porque o cabelo, né, 10 horas de viagem. Fazia entrevista, voltava pra rodoviária. Gente, mas eu tinha tanta clareza da minha meta, que era vir pra São Paulo, que esse obstáculo, ele não fazia o menor sentido pra mim, entendeu? Não era um obstáculo, sabe? Eu não reclamava dessa viagem. Então, as pessoas quando conquistam muitas coisas, as pessoas têm que inspirar a gente, tem que observar. Essas pessoas, elas focam o tempo todo no objetivo. Elas têm uma meta muito clara, elas sabem cada ação que ela está fazendo, por que ela está fazendo aquela ação. Ela sabe por que ela acorda amanhã, segunda-feira de manhã, ela acorda feliz. Sabe por quê? Porque ela tem uma meta, ela sabe por que ela está fazendo aquilo ali. Isso, gente, é assim, maravilhoso. A meta clara, você sabe onde você quer chegar, cada segunda, cada terça, você acorda feliz, você tem um gás, você tem uma energia. Então, uma dica que eu dou, que é sempre bom lembrar, faz o seu melhor por você. Não fica comparando com o outro, não. Porque quando você tem sabe onde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá, você só compara com você faz uma comparação de como que você tem que ser amanhã melhor do que hoje, que vai ter que ser melhor do que ontem, porque semana que vem eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você tá se preocupando com você porque você sabe aonde você quer chegar. Porque o outro, ele também tem os objetivos dele, não dá pra você comparar, você vai... Ah, imagina, eu tô andando na rua, assim, correndo, aí você não sabe pra onde eu tô indo, mas você corre do meu lado e ainda aposta a corrida comigo. Pensa nessa situação. E aí fica se comparando comigo. Eu tô correndo. Aí você tá lá se comparando comigo. Aí a minha meta é chegar na minha casa. Se você estiver nessa vibe, você vai chegar na minha casa. Você não vai chegar na sua casa. Entendeu? A comparação, ela leva a gente para um lugar onde a gente não sabe para onde a gente tá indo. Esquece isso, tá? Esquece isso. E eu vou falar para vocês uma coisa, 90% da população tem esses medos. Então, se você quer alcançar uma posição de destaque, não é? Eu não falo assim questão de poder, não, chefe, não sei o quê. Depende do seu cenário. É o seu cenário, é a sua realidade, são seus sonhos. Se você quer alcançar os seus sonhos, suba de nível hoje. Não é amanhã não, é hoje. Encare seus medos. Entenda de onde eles vêm e foque no seu objetivo e para de olhar para o que está dando errado, olha para onde você vai, o que você precisa fazer, esse obstáculo, isso que está dando errado agora, o que eu preciso fazer para dar certo, preciso que dê certo. Foque no seu objetivo. E qual o lado positivo do medo? Tem um lado positivo, não tem só o lado obscuro, não. O lado positivo do medo. Como a gente vai poder usar ele a nosso favor? Ele vai nos preparar para algo. O medo, ele prepara a gente. Ele vai me trazer um preparo para lidar com os perigos que envolvem meu negócio, a minha vida. Então, por exemplo, quando você atravessa a rua, você olha para o lado para ver se vem um carro. Porque existe o medo ali de morrer, né? De ser atropelado e morrer. E por que ele é bom? Porque se você não tivesse medo de morrer, você não iria olhar para o lado, para atravessar a rua. Então, o medo, esse é um exemplo muito simples, porque o medo ele é importante para te preparar. Então, por exemplo, você vai dar uma palestra, morrendo de medo. Tá, encara seu medo de frente, olha para ele e fala assim, eu tô com medo de dar essa palestra. Por que eu tô com medo? Ah, porque eu tenho medo de tropeçar, eu tenho medo... Encara esse medo, entendeu? Olha pra ele, não foge dele mais não. A partir de hoje você não vai fugir. Você vai se perguntar, por que eu tô com medo? Ah, eu tenho que dar uma palestra. Eu tô com medo de, sei lá, tô com medo de tropeçar. Imagina se eu tropeço. Ah, eu também tô com medo de falar em público. Por que eu tô com medo de falar? Porque, sei lá, vai que eu esqueço, o pessoal começa a dar risada. Imagina se eu esquecer. E aí você começa a elaborar esse medo. Quando você começa a elaborar esse medo, você começa a entender o que você precisa fazer para agir, para cobrir esse medo. Ah, eu tenho medo de tropeçar. Tá, mas como é que eu posso evitar tropeçar? Eu não vou com salto, eu não vou com uma sandália de amarrar, porque se soltar,
Tá, mas também não vou colocar uma calça larga, uma saia que enrola no meio da perna, porque eu posso tropeçar. Beleza. Ah, mas eu tenho medo de esquecer, tá? O que eu posso fazer para não esquecer? Ah, vou levar uma cola. Vou levar uma colinha. Então, assim, você percebe? Quando você encara o medo, ele te prepara para isso e fica muito mais fácil. Você vai se acalmando, você vai entendendo que há uma saída. Geralmente, aquilo que dá muito medo é o que está mais ligado ao nosso propósito, sabe? Porque lá no fundo você sabe que é uma oportunidade da sua vida. E aquilo vem muito forte. E aí dá o medo. Dá muito medo. Você é maior que o medo. Você tem que olhar para ele e deixar ele te preparar. O medo, ele tá vindo para te dar informações valiosas para você chegar no seu objetivo final. Se você não encara seu medo, ele vai vir, você não está preparada e ele vai te travar. Ele não vai te preparar. Fechou? Então eu quero te ensinar aqui como você vai desenhar uma meta, tá? A meta, ela tem que ter 5 itens. Objetivo, ações, são as suas tarefas, né? Lembra da trajetória? Do A ao B, você tem que ter o objetivo, o B, né? Onde você quer chegar. Mas você tem que ter também o que você precisa fazer para chegar lá. Um prazo, porque se você não coloca prazo daqui 1 ano, aí chegou ano que vem, daqui 1 ano, daqui 1 ano, daqui 1 ano, daqui a pouco você tem 90 anos e ainda tá no daqui 1 ano. Tem que ter um prazo, tem que ter um responsável, que na maioria é você mesmo, né? Somos nós, e um valor, né? Tem que ser quanto. E também não é só valor em dinheiro. Por exemplo, eu coloquei outro dia num exercício que eu tinha como meta, daqui 20 anos, capacitar, empoderar mulheres de baixa renda. Nesse exercício me perguntaram quantas mulheres. Ó, faltou o quanto. Tem que ter o quanto, né? Para cada item desse aqui, você faz uma pergunta. O que eu quero? E assim, o que eu quero, gente, não é assim, não, ó. Sei lá, uma coisa abstrata. Não, se um gênio chegar para você e perguntar o que você quer, e você falar assim, eu quero ganhar mais dinheiro, qualquer dinheiro que ele te der vai ser mais dinheiro que você já tem. Se você tem 100 mil na poupança, você vai ficar com 100.001. Não é mais dinheiro? Então, você tem que ser muito clara, muito específica no seu objetivo. Eu gosto de falar que se eu precisasse desenhar o seu objetivo, eu conseguiria? Eu quero ir pra praia. Que praia que é? Me fala. Ela tá ensolarada, ela tá com o céu azul, ela tem coqueiro. Eu quero desenhar. Onde ela fica? Então seja bem específica, tá? No seu objetivo. Então é importante que esse objetivo esteja ligado à sua motivação, né? Que seja seu interesse genuíno. Não é, gente, seu objetivo não é o objetivo do filho, do marido, não, tá? É o seu. Combinado? O segundo que eu falei que são as ações, as atividades, a pergunta que você vai fazer é o como. Então eu tenho o que eu quero e como, né? Eu vou fazer, né? O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo. De que forma? Como? São as atividades, né? As tarefas. O terceiro item é quando. Tem que ter uma data. Até quando? O que eu preciso fazer? Eu quero emagrecer 10 quilos até o final do ano, até março, até o carnaval. Tá, 10 quilos até o carnaval são quantos quilos por mês? Quantos quilos por semana? Por dia? Eu tenho que traçar esse. Eu vou subir o pico da montanha lá, que eu dei o exemplo lá, olhei para a montanha. Quando que eu vou subir essa montanha? O ano que vem. O que eu preciso fazer para subir? Eu vou levantar informações. Eu vou falar, eu preciso treinar, eu preciso contratar um personal, eu preciso me preparar fisicamente, eu preciso comprar uma bota, eu preciso comprar uma roupa específica. Olha como é que fica mais claro chegar lá no pico da montanha. Porque você começa a desenhar o passo a passo. Você não tá lá no pico da montanha, você tá desenhando um passo, né? Eu quero viajar, eu quero ir pra Disney. Quando? O ano que vem. Ou então 2023, até junho de 2023 eu quero ir pra Disney e tal. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso... Aí você vai pesquisar, você vai levantar informação, você vai perguntar, você vai ver quanto que custa uma passagem, você vai ver quanto custa, como é que faz para chegar lá. Você vai ver o que você precisa fazer, roupa, entendeu? Isso vai ficando cada vez mais palpável. Então você pode sonhar o que você quiser, desde que você trace metas. Por isso que eu falei, não tem fórmula mágica, tem um método. E eu estou ensinando para vocês. De quem é a responsabilidade?
Vai colocar lá, e tem que ser por escrito, viu, gente? E quanto? Ah, eu quero ir pra Disney. Quanto? Levanta a informação. Quanto eu preciso ganhar, economizar mensalmente, diariamente, pra eu conseguir. Eu tenho que ter esse montante, eu tenho que ter 50 mil reais daqui 2 anos. Coloca lá. E aí, com isso, você já tem clareza do seu objetivo. Você já sabe o que você precisa fazer. Você já viu que é possível e coloca possibilidades, né, gente? Quero ir pra Disney em janeiro só porque eu quero? Não, janeiro não dá. Como é que eu vou levantar? Tem que ser real, mas assim, é possível. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos traçar um plano aqui, vamos supor. Eu quero faturar ainda mais 20 mil no meu negócio até o final desse mês. Então eu tenho aí 15 dias para terminar o ano. Vou dividir os 20 mil, ó, como é que faz uma meta, tá? Então, eu vou dividir os 20 mil por dia, vai dar 1.333. Então, esse é o meu objetivo. Eu tenho que vender 1.300. Então, amanhã eu vou acordar e vou só pensar nesse número. Eu tenho que vender R$1.333 hoje. O que eu preciso fazer? Bom, eu posso vender um procedimento, que já eu bato essa meta, como eu posso pensar em um plano, em um pacote, ou 2. Então, vamos lá. Vamos supor que eu crio um pacote de estética por R$850. E aí eu tenho que vender, eu coloco como meta vender 2 por dia. Então eu tenho que vender um de manhã e outro à tarde. Essa é a minha meta, eu vou acordar para isso. Por que eu acordo amanhã? Para isso. E aí, se você foca nessa meta, vende um por dia. Gente, um. Se você entra em contato com 50 pessoas de manhã, 50 pessoas à tarde, uma pessoa, não é possível que você não vende um. Se você vende um de manhã e um à tarde, multiplica por 15 dias, dá 25.500 até o final do ano. Então você vai se perguntar, o que eu preciso fazer todos os dias para alcançar uma meta? Você vai acordar todos os dias, a partir de amanhã, se fazendo essa pergunta. E não só para metas de venda, não. Eu dei só um exemplo, mas é atendimento, metas de serviço, né, suas tarefas do dia a dia. Se você pretende viajar, você coloca lá o objetivo, viajar para onde, quando, quanto, por quê, levanta os valores, traça um plano, quanto você vai economizar por mês, já levanta o dinheiro e assim vai, é assim. Faz sentido? Eu vou colocar tudo isso bonitinho no grupo, tá? E aí, então, minha gente, supere o medo, porque se você for esperar o medo passar, você vai ficar velhinha e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, olhe para trás e pense agora. Das vezes que eu tomei uma decisão e fracassei, olha aí, a pergunta é essa. Das vezes que eu tomei uma decisão e fracassei, eu fugi do meu medo? Faz essa reflexão. É legal esse treino. Porque das vezes que você fez alguma coisa lá atrás, você fugiu do medo? Qual medo? Encara ele, entenda. Pra gente poder mudar daqui pra frente. Naquela época, você tinha um plano de metas claro, como esse que eu passei pra você com esses 5 itens, por escrito. Você encarou o medo lá atrás, se preparou para ele, viu exatamente o que você precisava fazer, você traçou isso. Lembra de uma situação lá atrás que você teve medo, fracassou. Dá uma olhada, vê se você fez tudo isso. Tá vendo? Então, eu não quis olhar só para os contras, eu só olhei para os prós. Eu não me preparei, eu tomei uma decisão impensada, eu só olhei para o que podia dar certo, o que podia dar errado. Então, entenda, o medo é bom, mas ele não pode paralisar você. Combinado? Para lidar com os medos, eu tenho uma atividade que vai te ajudar a agir, mesmo com medo, e eu vou deixar lá no grupo, tá bom? Eu falei do curso para estética um pouco antes aqui, e eu vou falar ele agora. Eu idealizei esse Celebrity, curso para estética, como uma forma de compartilhar todos os meus aprendizados. Eu tenho a clínica há 10 anos, mas eu tenho 25 anos de experiência de carreira. Não parece não, tá? Mas eu tenho. Domingo que vem é meu aniversário, viu? Quero todo mundo me dando parabéns. Mas eu idealizei esse curso porque eu quero realmente, de verdade, compartilhar toda a minha experiência durante esses 25 anos. Eu quero poder mostrar para vocês que não é um curso, um protocolo novo que vai mudar a sua situação atual. E sim um conjunto de fatores. E eu sinto falta. De verdade, eu sinto falta desse conteúdo hoje no mercado.
Porque eu vejo muito assim, protocolo fulano de tal, método selado da Índia. Eu vejo uma coisa, e não é uma coisa que vai mudar a sua situação. É um conjunto de fatores. E eu tô falando isso porque eu vivencio, eu tenho a clínica até hoje. Eu sei o que eu tô falando. É um conjunto. Então, o que você encontra nesse curso que eu estou lançando, e é pré-estreia? Eu vou explicar o que é interessante nessa pré-estreia, porque ainda não é o lançamento oficial, mas tem muita coisa lá já. O que você encontra nesse curso? Um método, não é uma fórmula mágica, é um método que funciona, que eu testo e funciona, entendeu? Existe uma validação nisso. São 8 pilares. O que são esses 8 pilares? Mais uma colinha aqui. O curso ele é baseado num método de 8 pilares. O primeiro pilar é a escolha do seu nicho. O que é o seu nicho, a sua persona? Para quem você vai vender? Para homem, para mulher, para baixinho, para gordinho? Entendeu? Para quem você vai vender? Esse é o nicho. Lá tem uma aula falando sobre isso. O segundo pilar, treinamento e padronização de processos. Lá eu explico tudo, gente, tudo, a trajetória do cliente, como é que tem que ser a padronização, todos os processos, para você conseguir ficar tranquila, para você viajar. Semana que vem vocês vão me ver, eu vou viajar. A clínica vai continuar funcionando. É isso que eu quero passar para vocês. O terceiro pilar são seus clientes, o relacionamento com o seu maior tesouro. Na pandemia, o que me salvou foram meus clientes. Meus clientes ligavam pra gente, perguntavam se a gente estava vendendo plano, porque eles queriam comprar para ajudar. Gente, vocês têm noção que ter uma base de clientes assim? Os nossos clientes são o nosso maior tesouro, então tem um pilar só dedicado para isso. O quarto pilar é conhecimento técnico. Eu não falo que não é um protocolo que vai fazer a diferença, mas o conhecimento técnico vai sim. Então eu disponibilizo lá os cursos que você precisa saber para ter uma clínica de sucesso. Ó, lá você vai encontrar protocolos de estética, lá você vai encontrar como que você vai fazer uma avaliação corporal, uma avaliação facial, mas não é uma avaliação da forma que vocês conhecem, não, é uma avaliação com a escuta ativa, diferenciada. Tem um curso de limpeza de pele prático e teórico, tem um curso de microagulhamento, o microagulhamento eu tive que comprar o protocolo dele, paguei mais de R$500. Eu coloquei lá aula teórica e aula prática com uma professora. Vai ter curso de microagulhamento com Derma Roller e com a Derma Pen. Vai ter um curso bônus de luz pulsada. Então, de repente, você quer aumentar sua renda, aluga o aparelho. Tem um curso bônus lá de luz pulsada. Tem curso de eletroterapia, como avaliar celulite. Gente, tem os cursos práticos lá, com todos os protocolos. Tem uma aula lá só de vitamina, para você conseguir associar vitaminas, fazer os nutricêuticos com o microagulhamento, para você desenhar os seus próprios protocolos, porque, claro, você também tem que desenhar seus próprios métodos aí para atrair seus clientes, você se tornar referência na sua região. O quinto pilar é a venda. Fechamento de vendas. Não adianta você ter tudo isso, né? Você tem que ter o atendimento. Por isso que eu falo, é um conjunto de fatores. Mas você tem que saber fechar uma venda. O financeiro, que são as atualizações que eu vou colocar lá, a precificação. O marketing, que não é só rede social, é o marketing de relacionamento, que tem a ver com a trajetória do seu cliente. O que ele vê quando ele entra na clínica, no seu espaço. Como que você atende eles. Tudo é marketing, gente. Tudo está envolvido em marketing. E o oitavo pilar é você. Nada disso acontece se você não estiver alinhada com tudo. Se você não estiver acreditando, que aí entra o caso dos medos, né? Nada disso vai acontecer se você não acreditar no seu potencial, se você não acreditar no método, não colocar, né? Se você tiver medo de colocar em prática, não vai funcionar. Então, assim, aqui é da história a gente vai abrir essa bala juntos, mas ó, eu com as duas mãos, que é muito mais fácil. E você não vai precisar levar 20 anos para descobrir esse método aí, chegar nesses 8 pilares, né? Porque eu levei isso tudo para chegar. Eu tô te dando um atalho, uma oportunidade. A gente vai abrir as vagas amanhã, às 8 horas. Eu coloquei vagas limitadas, não é conversa de vendedor. Por quê? Porque é pré-estreia.
Eu quero dar uma atenção muito especial para essa turma que está entrando. O lançamento mesmo a gente vai fazer em janeiro. Então, assim, é um valor diferente. Quem já teve consultoria comigo aqui vai achar que eu tô doida. Vai achar que eu tô bem doida. Porque vai ficar mais barato do que o custo de microagulhamento que eu paguei. Porque, de fato, eu quero fazer essa pré-estreia. Eu quero valorizar vocês aqui. Eu quero valorizar a presença de vocês aqui. Quase 9h30 já, meu Deus. Eu quero valorizar a presença de vocês aqui. Eu quero, de fato, fazer a diferença na vida de vocês. Então, por isso, eu vou limitar a quantidade de pessoas para essa pré-estreia. Porque eu quero olhar de perto essas pessoas que estão entrando nesse mundo de celebridade, no Celebrity comigo. Por isso que é pré-estreia. Vocês estão aqui recebendo um convite VIP, digamos assim. E aí você deve estar pensando que esse curso vai custar de 3 a 5 mil, porque só o custo de vendas é 3 mil. A minha consultoria é umas 40 vezes, custa 40 vezes mais o curso que eu vou fazer amanhã. Não briga comigo, viu, doutora Deise? Mas eu quero compartilhar isso com mais pessoas. Então eu quero valorizar quem de fato está comprometido e está comigo aqui essa noite. Se você está aqui nessa turma VIP, eu vou presentear também você com uma condição super especial. Gente, esse valor eu nunca mais vou fazer. Nunca mais. Que você vai se surpreender. Eu vou liberar as vagas amanhã às 8 horas. Quem tiver no grupo VIP vai ter acesso a todos os detalhes. Gente, fica tranquila, a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu tenho uma equipe para tirar as dúvidas também. Ó, eu tinha um medo também de não conseguir atender a demanda. Eu encarei esse medo, falei, por que eu tô com medo? Vou me preparar. Tem uma equipe cuidando disso. Então, olha só, tudo isso que eu tô falando, eu pratico. E eu digo mais, vai ter esse bônus de vendas que vai agregar muito valor, porque eu falei assim, não adianta eu colocar tudo que precisa ser feito se eu não der subsídios, ferramentas para vender. E lá eu tenho um curso, um módulo, é um módulo inteiro de vendas, ensinando vocês o passo a passo, várias aulas, preparando vocês para chegar para a competência de vocês, vocês vão vender. Eu tenho certeza disso. Então, se você está interessada, presta muita atenção aqui. Ao final desta live, você vai clicar no link que vai estar aqui na bio, que amanhã você vai ser uma das primeiras a receber o link da página de vendas com todas as informações. Mas por que eu estou falando a primeira a receber? Porque as 5 primeiras vão receber mais um bônus, que vai ser uma sessão personalizada comigo, avaliando o seu negócio. A gente vai fazer uma sessão e eu vou avaliar o seu negócio pessoalmente e eu vou te ajudar a entender onde que a gente pode focar, o que você pode fazer para crescer mais. Então, não se preocupe que todas as informações do curso estarão na página de vendas. Combinado? Vocês estão gostando? Vocês gostaram? Eu vou encerrar essa live. Eu vou deixar a atividade de encarar o medo, ela é de 3 colunas. Na primeira coluna você vai listar o que você deseja. Na segunda você vai colocar para cada desejo, para cada item, o medo que aparece ali. E na terceira coluna você vai colocar o que você precisa fazer para superar esse medo. Eu vou disponibilizar no grupo. Então eu quero todo mundo no grupo, porque é um documento, não dá para eu mandar. Então por isso que eu tô colocando no grupo. Vocês gostaram? Então é isso, alguma dúvida? Vou abrir aqui para perguntas, se alguém tiver dúvida, pode tirar. Fala comigo aqui, eu vou ficar ainda mais um pouquinho aqui esperando vocês, se caso tiver alguma dúvida, senão eu encerro. Mas me conta aí se vocês gostaram, manda um joinha. Obrigada, doutora Deise, gostou? Aprendeu mais alguma coisa hoje aqui, doutora Deise? Você tá arrasando, parabéns, parabéns, nossa. Vai trabalhar até o Natal. Obrigada, muito bom. Monique Simões. Obrigada, Monique, nutricionista. Marcilene, minha net caiu. Marcilene, entra no grupo, no link, que a gente vai dar o resumo dessa aula lá, tá? Com as atividades, com todas as informações. Obrigada. Silvia, já mandei uma mentoria por áudio, né? Gente, é muito bom.
Eu não meço esforço, gente. Se eu posso compartilhar, eu compartilho, eu não ligo, não. Eu amo compartilhar, é tão bom. Flor de pele espaço. Quando eu comecei a Deluxe, eu comecei como Deluxe Depil. Depois fui expandindo. Eu comecei com Deluxe Depil, depois virou Deluxe Depil Estética e hoje chama Deluxe Clínica de Estética Integrada. É possível, viu? Acredite. Vem comigo. Posso te ajudar. Marcilene, obrigada. Gente, muito obrigada. Vocês estão com alguma dúvida? Pode perguntar. Ficaram com alguma dúvida do curso? Vocês gostaram da ideia do curso? Os 8 pilares são as 8 pontas da estrela Celebrity. Por que Celebrity, gente? Porque vocês têm que ser referência no negócio de vocês. O cliente não pode procurar vocês pelo preço. Eles têm que ir atrás de vocês porque eles confiam no trabalho de vocês. Por isso que eu coloquei o nome de Celebrity. Quero que vocês sejam referência no que fazem. E aí no curso eu fiz questão de colocar informações para vocês mesmos conseguirem unir, combinar um protocolo com o outro e criar o próprio nome. Imagina o nome Método Tamires, né? Que a Tamires entrou aí. Será que... eu não abri aqui a caixinha de pergunta. E perguntaram se esse curso podia ser para quem não era formado em estética. Pode, esse curso ele é um curso de especialização, ele não é um curso que ele não substitui nenhuma formação acadêmica. E sabe o que é interessante? Quando eu abri a Deluxe, muitas vezes eu queria ser uma mosquinha na clínica das pessoas. Nossa, eu queria ver como é que é aquela clínica lá. E aí, esse curso, ele possibilita isso. Então, se você está estudando ou se pretende fazer um curso de estética ou um curso na área da biomedicina, qualquer curso, né, da área da estética e beleza, esse curso ele vai te dar essa visibilidade. Você vai conseguir assistir às aulas, vai entender se aquilo é para você ou não, em que lugar você se encaixa, porque assim... Você pode ser uma excelente vendedora e ter pessoas trabalhando no atendimento. Você pode ser uma excelente profissional e ter pessoas trabalhando em vendas, ter pessoas trabalhando em gestão. A gente não tem a obrigação de fazer tudo, não. Quando você coloca uma meta no papel, você começa a clarear e entender o que você precisa fazer para alcançar o que você deseja. Então, esse curso serve para biomédico, para esteticista, para cirurgiã plástica, para dermatologista, para donos de clínica, donos de clínica de franquia também. Esse curso ele abrange muito, porque ele é completo, ele é pautado nesses 8 pilares, que é nicho, treinamento, padronização, clientes, conhecimento técnico, venda, financeiro, marketing e você. Ninguém vai embora. Obrigada, gente. 8 horas, vou abrir aí as vagas para o curso. Vem comigo nessa pré-estreia, aproveita, gente, é uma oportunidade, tem muita coisa lá, muito conteúdo lá. Se você, por exemplo, a doutora Deise, que tem clínica de cirurgia plástica, pretende expandir para uma clínica de estética, os protocolos estão todos lá, o treinamento está todo lá, treinamento de limpeza de pele, treinamento de luz pulsada, microagulhamento, eletroterapia, tá tudo lá. Você quer expandir seu negócio? Tá tudo lá. Rê Caetano, também dona de franquia, tá tudo lá, tá tudo bonitinho e vai ter. E essa plataforma é uma plataforma viva. Eu vou atualizar ela com muita coisa. Eu tenho planilhas aqui de precificação que eu vou colocar lá. Então aproveita, tá? Obrigada aí pela companhia. Boa semana. Bora fazer as metas que você pode. Você pode. Tô te falando que você pode. Acredite. Beijo. Obrigada.